Eu desejo explicar algo, algumas coisas vitais que vocês deveriam saber. Minha voz não é muito alta, então provavelmente tenho que chegar aqui. Se o Senhor permitir, domingo à tarde, eu quero lhes falar em um sermão evangelístico do Evangelho para domingo à tarde. E estamos esperando algumas grandes coisas para o Senhor nos fazer esta semana. Uma coisa é a respeito... Muitos aqui mal compreendem exatamente como estes cartões de oração são distribuídos para os enfermos e aflitos. Em 3 anos de tentativa, este é o único programa que já descobri que realmente parece que foi abençoado por Deus. Primeiro, nós apenas entrávamos e não tínhamos nenhum cartão de oração, e apenas deixávamos que o povo entrasse na fila. Era também bastante congestionado, então eu chegava a orar talvez 15, 20 minutos de cada vez, a multidão me cercava e tinham que me tirar dali. E então, a seguir, enviávamos os cartões de oração na frente aos ministros. E cada ministro era responsável, talvez houvessem 50 ou mais igrejas através da região que eram responsáveis pela reunião. E cada ministro teria pelo menos 100 cartões. Cada ministro queria a sua congregação primeiro. Ele os entregava à sua congregação e provavelmente todas as 4 ou 5 noites, apenas a congregação de um ministro entrava. O restante deles se sentia bastante pesaroso a esse respeito. Então pensamos em ter o povo local, apenas o povo local na comunidade. E às vezes chegam pessoas para as reuniões de uma distância de 7 ou 8 mil milhas. Aquilo não estava certo. E a única maneira que nós descobrimos que poderíamos ser realmente deixar o Senhor abrir o caminho é chegar e pegar os cartões de oração, cerca de 50 deles, e simplesmente distribuí-los aos grupos de pessoas, e ninguém saber quem estará ali. Eu já presenciei uma vez que distribuí 50 cartões e nenhum deles foi chamado. Começa na reunião e o Espírito do Senhor me dirige no meio do povo, assim, nem mesmo uso os cartões de oração. Eu já presenciei de uma vez encontrar-me na plataforma e apenas começar a falar, e eu apenas me perder totalmente por 1 hora ou mais de tempo, enquanto chamava o primeiro e então o outro assim. Cada um curado. Muitas pessoas lutam pela fila, então. Eu fiz esta observação. É a verdade, tem sido bom por 5 anos, por 3 anos agora, perdoem. Cada pessoa que vem a esta plataforma é curada. Nunca houve nada, não importa o quanto esteja torcido, aleijado ou aflito, sempre é curado. Tem havido alguns casos medonhos, porém talvez durante uma noite, eu apenas conseguisse trazer talvez 3 ou 4 ou 5. Talvez às vezes, eu presenciei quando certa vez em Calgary, Canadá, só trouxeram 2, onde 25 mil pessoas haviam se reunido. 2. Um era um rapaz que estava aflito, havia 18 anos, sua mão estava contraída sobre ele, ele estava em uma cadeira de rodas. Sua mãe havia penhorado a aliança de casamento dela para sustentá-lo. Ele havia estado em cerca de 7 ou 8 reuniões, nunca podia conseguir um cartão. Finalmente chegou sua hora de estar na plataforma. O rapaz saiu andando da plataforma. Na manhã seguinte, ele fez sua barba pela primeira vez em sua vida. Encontrou-se comigo na rampa quando o avião desceu em Vancouver para me dar um aperto de mão. A garotinha foi a próxima. A garotinha de fé católica, uma perna era 4 polegadas mais curta que a outra. Nós ficamos cerca de 1 hora e alguma coisa com aquela garotinha. E esta mesma Bíblia, quando a trouxeram ali, ela mancava muito de um lado. Eu coloquei esta Bíblia em sua cabeça. Ela andou simplesmente tão normal como qualquer criança, de um lado para o outro, através da plataforma, quando as 25 mil pessoas assentadas olhavam. Mas essas coisas, nós apenas dizemos, eu não conheço ninguém aqui que tenha um cartão de oração ou quem será o primeiro. Nós distribuímos esses cartões e então nós entramos e tentarei dar-lhe uma ideia. Meu irmão diz, eu distribuí 50 cartões.
Eu entro no edifício, eu posso encontrar uma criancinha. Eu diria, você sabe contar? Diria, sim, senhor. Eu diria, comece a contar. Talvez ela contasse até 10, 15 ou 20 e parasse. Onde quer que ela parasse, eu começaria a fila de oração. Se ela parasse no 20, eu começaria a fila de oração no 20, e talvez fosse para frente ou regressasse. Talvez na noite seguinte eu contasse tantas pessoas em uma fileira e a dividia por 2, para ver qual seria o número, ou algo assim. Ninguém sabe ainda esta noite onde a fila de oração começará, apenas onde quer que parecer. Às vezes cai bem no meio dos aleijados. Às vezes cai no meio dos enfermos. Eu não sei, ninguém sabe. Nós simplesmente distribuímos o cartão e então deixamos o Senhor dirigir o restante. E sempre tem operado com bom êxito desta maneira. Esteja em oração. Eu creio que isto é tudo novo para as pessoas aqui. Em todas as reuniões que já estive, esta é a menor segunda noite de reunião que já tive em qualquer reunião, desde que estou no campo. Geralmente, na segunda noite, em qualquer auditório, ou sendo anunciado de qualquer modo, geralmente tem 7, 8, 10 mil na segunda noite. Naturalmente, foi anunciado só no local. O que forma a multidão é que, porque é anunciado internacionalmente, e então tantas centenas vêm de um estado e de outro estado para formar o grupo. Minha próxima reunião depois daqui será em Houston, no Coliseu. Eu acho que ele comporta 17 mil, eu acho. Já está em 4 ou 5 jornais internacionais. É daí onde vem o povo, através do mar e tudo, de todas as partes. Eu gostaria de ler só um pouco da palavra esta noite, pois a palavra de Deus nunca falha. Minhas palavras falharão, sua palavra não falhará. Encontra-se em Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que Deus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Tudo isto, falando de doenças e aflições, eu gostaria de só por alguns momentos fazer algumas declarações a respeito disto. E eu quero que você ouça e dê a isto toda a sua atenção. Doenças e aflições são todos os resultados do pecado, talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. O diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflições. Há tantas vezes que nos referimos a elas como bênçãos. Eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma, a não ser que fosse um pecador, levando-o para Deus. Ou um filho desobediente, trazendo-o de volta para se reconciliar com seu pai. Porém, as enfermidades são os resultados do diabo e a queda. Aí, hoje, nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica, os melhores hospitais que já possuímos, e mais enfermidades do que já tivemos. E no dia quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituições para os incuráveis. Bem quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para os incuráveis. Mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. E ele é simplesmente o mesmo hoje como ele foi ontem e será para sempre. E ele prova isso e você verá noite após noite. E se não for assim, então você tem direito de duvidar. Alguém disse,
As curas são duradouras? Elas duram tanto quanto durar a fé. Mas quando a fé falha, então sua cura falhará. Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristã em todos os seus dias? Ele poderia ser, esta noite, um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. É quando ele perde a fé em Deus, aquilo o envia de volta. E qualquer poder que puder curá-lo aqui nesta plataforma pode mantê-lo bom. Esta é a razão que fiz esta afirmação, que nada vem aqui que não seja libertado aqui. Fora daqui, fica de acordo com sua fé se isso permanece. Já vi pessoas chegarem à plataforma completamente cegas e lerem esta mesma Bíblia, em menos de 5 dias voltarem de novo simplesmente tão cegas como eram. Por que elas leram aqui? O poder do diabo reconheceu aquele dom de Deus e ele teve que sair. Agora, eu sei que isso é uma afirmação e tanto para se fazer, mas eu sei onde estou firmado. E eu sei em quem eu tenho crido, e eu conheço seu poder para curar. Alguém disse, não há muito tempo atrás, quando eu estava em Phoenix, as filas de oração iam até as ruas. Eles não podiam nem mesmo entrar no auditório. Entrando na fila, alguém disse, o senhor não tem receio, irmão Branham, de se colocar ali diante de todas aquelas coisas e reconhecer que os críticos estão ali de pé e os repórteres dos jornais assim por diante para criticar? Eu disse, eu não tenho medo desde que eu sinta que ele está próximo. Porém, se eu não puder senti-lo, eu sairei da plataforma e irei para casa. Ninguém pode fazer nada. Tudo tem que vir de Deus. Por exemplo, nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. Parece ser um dos maiores inimigos hoje. O que é um câncer? De onde ele veio? Tumor, catarata, úlcera, pneumonia, tuberculose. Todos estes nomes são nomes medicinais que a ciência da medicina colocou neles. A Bíblia declara que eles são demônios. Por exemplo, o câncer. O que é um câncer? Ele geralmente vem de uma lesão. Todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disto, a maioria de vocês. Por exemplo, quando um bebê nasce e quando um filho nasce de Deus, quando um filho nasce no reino de Deus, a Bíblia diz, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é alguém que está enfermo ou algo assim, por isso apenas me dê sua atenção. Se você perder estas coisas, provavelmente você perderá sua cura completamente. São 3 os que testificam no céu. Agora, quando estamos nossa conversão, o elemento veio do corpo de Jesus Cristo. Quando ele morreu, havia água, sangue e espírito, e estas 3 coisas formam um novo nascimento. Isto está certo, ministros? Estes 3 elementos formam um novo nascimento: água, sangue e espírito. Isso forma o nascimento natural quando um bebê nasce. O que é a primeira coisa? Água, sangue, vida. Todas as coisas naturais tipificam as espirituais. E um câncer no natural, no espiritual, ele é um diabo. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. O câncer vem de uma lesão. Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum. E pode ter em alguma ocasião. Bem, o que causa um câncer? É alguma célula, um germe em meu corpo que se apostata, recebe uma lesão ou algo que se estabelece. E daquele germe ou célula
começa uma multiplicação de células multiplicando, e isto forma um câncer e começa a comer dentro do corpo. Agora, cada vida e cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Você veio uma vez, você era apenas um pequenino germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai. Você não é nada, não tem nada do sangue de sua mãe, de modo algum. A célula sanguínea vem através do sexo masculino. E então, daquele germe, veio a multiplicação de células. E tudo conforme a sua espécie. Um germe do cachorro produzirá um cachorro. De um pássaro. De um humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, nada o interromper, isso trará uma criança normal e perfeita. E ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito, se nada o interromper. Mas quando algo o interrompe, então está fadado a ser o mal que interrompeu o programa de Deus. Deus não cuidava que você fosse doente. Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem. Ele tem feito tudo que ele pode para mantê-lo bem. E Satanás está contra você. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja o que for, de um germe, ele começa a multiplicar. Como um tumor se torna maligno, assim por diante. Ele é um corpo, exatamente como você é de um corpo. Ele tem um espírito exatamente como você é um espírito, só que ele não tem alma. Mas ele tem uma vida como você tem uma vida. E, portanto, então, em você, em sua carne, existem duas vidas. Uma é você e a outra é outro ser, células que se multiplicam, fazendo crescer um corpo exatamente como você cresceu em um corpo. Isso está certo? Bem, então o que faz isso? O diabo. O germe é uma vida. Primeiro, o germe é uma pequenina célula com vida em si. E aquela vida só pode vir de dois meios, ou de Deus ou do diabo. E você veio do germe da vida através de Deus. O câncer, tumor ou assim por diante vem do germe de vida através do diabo. E ele está tentando destruir sua vida. Ele devora sua corrente sanguínea e de maneiras diferentes ele opera em você. Portanto, eu sei que eles são demônios. Jesus Cristo os chamou de demônios e o que ele diz é a verdade. Eles são o diabo. O diabo é um atormentador. Ele está aqui para dilacerar seu corpo, para devorá-lo, para destruí-lo, e encurtar seus 70 anos, se ele puder. Esta é a razão pela qual, quando este anjo de Deus desce onde estou, eu nada sei sobre qualquer um de vocês. Mas esta é a razão que ele lhe diz o tipo de enfermidade que você tem em seu corpo, porque aquela vida está sujeita à vida que Deus tem enviado para discernir isto. E então as coisas que você tem feito em sua vida, isto é feito através do poder de Deus, então eu posso dizer se está ali ou se já passou. E vocês podem ver isso através de resultados físicos mostrados. Você pode ver o paciente quando seu corpo se endireita e fica normal, seus olhos se abrem ou seus ouvidos são destampados. Agora, o que é isto? Diga-se um homem, como o garotinho aqui, ou eu creio que alguns de vocês estavam no tabernáculo há algumas noites atrás para ver. Há uma fotografia aqui, apresentada pela Tribuna de Chicago, de 9 mudos que eles enviaram ali, que saíram da instituição, nasceram surdos e mudos, um deles surdo, mudo e cego. Agora, talvez alguns dos administradores leram aqueles bilhetes para você. Agora, aquelas pessoas, jornais como Tribuna de Chicago, não são fanáticos. Aqueles casos são absoluta e completamente examinados antes que possam ser colocados em um jornal assim, como Waukegan Sun ou Post-Dispatch, ou quaisquer desses jornais. Não é fanatismo. Não é algo planejado, um credo lendário ou uma teoria. É o poder do Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui para confirmar isto esta noite e o fará. Então, logo que a nossa audiência estiver com uma só mente e um coração,
Se este grupo de pessoas assentadas aqui, provavelmente aqueles que estão para receber oração esta noite, que estão para vir à plataforma, se estiverem em um coração, em um acordo, apenas nos próximos 5 minutos, não haverá nenhum deles nessas cadeiras de rodas ou nas macas. Se eles crerem que isto é a verdade, e enquanto estiverem vindo um por um esta noite à plataforma, se eles, cada um, não for tirado dessas cadeiras de rodas e macas e coisas assim e sair andando por esta plataforma normal, então você poderá dizer que estou errado. E eu me refiro a Deus, o qual Ele é infalível. Você será curado.